Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Epidêmio Fora da Curva. Meu nome é Kaique Alves e hoje nós vamos ver como que a gente organiza os dados na planilha para nossa análise de dados, nossa famosa análise estatística, tá bom? Então eu criei um exemplo aqui hipotético de um experimento em que foi analisado o efeito de um fungicida no progresso da doença. Então a gente tem fungicida. Sempre quando a gente está testando algum fungicida, a gente vai ter uma testemunha e o progresso da doença é sempre analisado ao longo do tempo. Então a gente vai ter o tempo, a gente vai ter os tratamentos, que no caso vai ser um fungicida, para ficar bem simples aqui na planilha, só um fungicida. E suponhamos que esse experimento foi avaliado 2 vezes, tá certo? Então o experimento foi repetido mais uma vez, só para ver questão de se aqueles resultados se mantiveram ao longo do tempo, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem, como o experimento foi repetido 2 vezes, a gente vai ter que ter uma coluna aqui para designar o experimento. Tá certo? Lembrando que cada linha dessa aqui vai ter que representar uma medida de severidade. Como a gente está avaliando uma doença, suponhamos uma doença que a gente vai avaliar severidade, então cada linha dessa aqui vai ter que ter uma medida de severidade, que a gente chama de formato longo. Então cada linha vai ter um valor de severidade e cada coluna vai representar um dos fatores, digamos assim, tá bom? Então aqui a gente tem o experimento, então nessa coluna aqui a gente vai designar os experimentos. Como os experimentos foi repetido 2 vezes, então a gente vai ter experimento 1, designar o experimento 1, e para o segundo experimento a gente vai colocar 2, tá certo? Mas a gente não coloca aqui agora, a gente coloca depois que a gente preenche todos os dados para o experimento 1. Então a gente primeiro preenche os dados para o experimento 1, todo completo, depois a gente preenche para o experimento 2 mais abaixo, tá bom? Então aqui o experimento 1. Segundo, a gente coloca aqui tratamento. Depois, lembra que a gente está avaliando a doença ao longo do tempo, então a gente coloca aqui fator tempo. Então os dois fatores aqui, a gente tem o fator tratamento aqui, que no nosso caso vai ser o fungicida e uma testemunha, o tempo. E aqui na frente, a gente tem tratamento, tempo, a gente coloca aqui, se no caso a gente pode colocar repetição, ou se não a gente coloca bloco, vai depender do delineamento experimental que você está trabalhando. No nosso caso aqui eu vou deixar repetição para ficar mais geral, tá bom? Lembrando que aqui, no nome que a gente dá às colunas, o ideal é a gente deixar letra minúscula, todas as palavras com letra minúscula, sem acento tio, sem cedilha, nenhum tipo de letra que possa dar algum problema quando a gente for usar em qualquer programa estatístico, no nosso caso aqui, quando a gente for usar no R, tá certo? E outra coisa, a gente está usando aqui o Google Planilhas. Isso aqui é independente de qual programa que você vai utilizar, de qual software que você vai utilizar para colocar os seus dados. Eu uso o Google Planilhas, tem gente que gosta de usar o Excel, mas não tem problema. Eu uso o Google Planilhas porque fica tudo online e tudo que eu faço aqui é salvo automaticamente e não tem risco de eu perder meus dados. Então eu gosto muito mais do Google Planilhas. Como a gente está avaliando severidade, a gente vai ter uma coluna aqui para a gente colocar os dados de severidade, tá certo? Beleza, então primeiro a gente vai começar preenchendo a coluna de tratamentos. Então a gente tem o tratamento que a gente chama de testemunha. Tem muita gente que chama de controle, no nosso caso que eu vou chamar de testemunha, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar um número, pode ser o que vocês quiserem aqui. Então, testemunha o tempo. Então vamos supor que a severidade foi avaliada em 3 tempos diferentes e que a gente teve, sei lá, 4 repetições, tá bom? Então,
do tempo 1, repetição 1, repetição 2, repetição 3 e repetição 4. Por quê? Porque lembra que cada repetição a gente vai ter uma medida de severidade aqui. Tá bom? Lembrando que essas repetições aqui são pertencentes ao tempo 1, e também pertencentes à testemunha. Então, quando você tem as repetições, elas pertencem ao tempo, então você repete aqui os valores, o que você designou para o tempo e o que você designou para o fator tratamento, tá bom? Agora, segundo, você vai colocar, a gente vai começar vindo daqui para cá, nessa direção. Então, agora você vai colocar o tempo 2. Então, o tempo 2 aqui. Então, como são 4 repetições, a gente repete o tempo 2 4 vezes. E aqui é só copiar e colar as repetições aqui, os números que designam as repetições. Vamos supor, aqui a gente vai começar a colocar uns valores de severidade aqui. Como é no tempo 1, aqui a gente vai colocar uns valores pequenos. Então, 0.2, 0.1, 0.15 e 0.3, tá? São valores aleatórios que eu estou supondo aqui. Então, não se preocupe com esses valores aqui. Esse aqui pode ser os valores que você vai obter lá no seu experimento. Como no tempo 2 a doença, suponhamos que não tem controle nenhum, não tem fungicida nem nada, então a doença vai aumentar, né? Então vai ocorrer um incremento na severidade. Então, digamos que deu 2%, aqui 3%, aqui 2,5%, aqui 3,2%, tá bom? Vou colocar aqui para ficar alinhado à esquerda, para ficar mais padronizado, tá bom? E continuando, aqui esse tempo 2 continua sendo da testemunha. Então a gente só precisa agora repetir para o tempo 3. O tempo 3 mais 4 repetições. As 4 repetições vão colocar aqui valores. Vamos supor que subiu a severidade bastante para 10, 10.2, 15 e um valor aqui de 12% de severidade, tá bom? E o tempo 3 continua sendo da testemunha, tá bom? Agora, deixa eu só congelar essa coluna aqui, congelar primeira linha, tá? Só para manter aqui a primeira coluna, a primeira linha fixada, quando a gente rolar aqui, a gente continuar vendo os valores lá. Lembrando que tudo isso aqui é do experimento 1, né? Tá bom? Então a gente colocou todos os valores de severidade do tempo 1, das repetições respectivas do tempo 2 e do tempo 3 da testemunha no experimento 1, tá certo? Agora a gente vai colocar os valores de severidade para o fungicida. E a gente pode copiar isso aqui, os tempos 1 e 2 e 3, para aqui. Então a gente já mantém aqui, ó, as 4 repetições, certo? De cada tempo. Você pode copiar da mesma forma aqui. Está aí, certo? Aí vamos colocar valores de severidade aqui. Aqui a gente já pode arrastar essa coluna aqui, ó, e o nome fungicida vai repetir para cada linha. Lembre que isso aqui é muito importante, você não pode mesclar essas linhas. É muito importante deixar essas linhas como estão, tá? Não precisa ficar bonitinho, o ideal é ficar organizado da maneira correta para você fazer as análises. Então, vamos colocar uns valores aqui. Nesse caso, vou supor uns valores aqui, sei lá, 0. A gente aplicou um fungicida, demorou mais para entrar a doença. Então aqui no início não teve doença, depois teve um pouquinho de doença. Estou usando ponto, então vou permanecer usando ponto. Teve um pouquinho de doença.
E aqui no último tempo, digamos que teve um pouco menos de doença também. 2, 1.5. Só para a gente ter valor quebrado aqui. Vou organizar isso aqui à esquerda. Tá certo? E isso continua para o experimento 1. Tá bom? Então a gente tem para o experimento 1, a gente tem a testemunha com as repetições para cada tempo. E aqui os valores de severidade respectivos de cada repetição. Para o tratamento com fungicida, da mesma forma, tempo 1, tempo 2, tempo 3, cada uma respectiva repetição. Tá bom? Agora, para o experimento 2 é a mesma coisa. Se você quiser, você pode até copiar o que você já fez aqui, vou copiar aqui, ó, e colar aqui na frente. Então você copia a estrutura que você criou de testemunha, repetições e testemunha, tempo e repetições e cola. Só mantém a coluna de severidade vazia, porque provavelmente os valores de severidade serão diferentes. E lembra, como é o experimento 2, você tem que mudar aqui, ó. Então, você tem que mudar na coluna de experimento para ficar experimento 2. Então, aqui, essa coluna de experimento 2. E aqui você pode começar a supor valores. Supor não, você vai colocar os seus dados de severidade. Aqui eu irei supor, né? Então, para a testemunha, para ficar mais fácil, eu só vou copiar esses valores aqui. Para não gastar muito tempo nisso aqui. Porque o importante aqui é só demonstrar o que deve ser feito. Então, para testemunha, são os valores aqui. E para o fungicida, esses valores aqui. Tá certo? Então, a gente conseguiu montar uma planilha, um banco de dados, onde a gente tem o experimento em uma coluna para o experimento, uma coluna para o tratamento que a gente chama aqui fator fungicida, onde a gente vai ter o fungicida e onde a gente não foi aplicado o fungicida. O tempo, a gente tem tempo 1, 2, 3, as repetições 1, 2, 3 e 4, e nessa coluna aqui pode ser repetição ou bloco. Se você quiser, no seu caso do seu experimento, você avaliou folhas, você tem um valor de severidade para folha, você poderia, ao invés de ter uma coluna só para repetição, você ia ter mais uma coluna, por exemplo, uma coluna mais aqui, ó, inserir uma coluna em que, por exemplo, você teria folhas. Então você ia ter, por exemplo, folha 1, 2, 3, só que ao invés de você ter, por exemplo, uma linha para cada repetição, você tem repetição 1, você tem repetição 1 aqui e aqui. Para repetição 1 você tem 1, 2 e 3 para cada folha. Então essa coluna toda da repetição ia estar totalmente diferente, tá certo? Mas é só um exemplo, não se confunda, tá? Eu vou até desmanchar aqui. Mas é só para vocês verem que é basicamente destrinchando o experimento é a variável mais ampla, depois ela restringe para tratamento, e o tratamento restringe para o tempo, que cada tratamento é avaliado em cada tempo, e em cada tempo a gente tem uma repetição para cada tratamento, tá bom? E aqui os valores de severidade, tá certo? Lembrando que essa organização aqui é muito importante para como você vai, quando você vai importar os dados para análise no R, se essa estrutura aqui estiver desorganizada, você vai gastar muito tempo tentando organizar isso lá dentro do R. Então é muito importante que você faça esse trabalho aqui desde o início, quando você está tabulando seus dados, lá quando você está avaliando o seu experimento, tá bom? Outra coisa, muita gente costuma fazer o seguinte: ao invés de colocar uma coluna para o tempo, coloca, por exemplo, tempo 1 em uma coluna, tempo 2 em uma coluna, tempo 3 em uma coluna, e cada tempo ela coloca uma severidade. Algo mais ou menos dessa forma aqui,
deixa eu criar mais uma planilha, seria algo mais ou menos assim. Aqui teria tratamento, e aqui tempo 1, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Aí, beleza, aí tem tratamento A, suponhamos que são 4 repetições, e ele colocaria os valores da severidade. Vou colocar valores de severidade aqui, aleatórios. Depois subiria para 6, 9, 5, 7, depois 8, 12, 16, 15. Então ela tem tratamento, tempo 1, tempo 2, tempo 3. E ela não tem uma coluna para severidade. Poderia ter? Poderia ter uma coluna para severidade, dessa forma. Para severidade não, para repetição. Poderia ter. Repetição 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa se tivesse, no caso, para um tratamento B. Então a gente tem um tratamento B. Então ela tem um tratamento, repetição, severidade no tempo 1, severidade no tempo 2, severidade no tempo 3. O que eu estou querendo mostrar aqui é que muita gente organiza o dado dessa forma e não necessariamente está errado. Tem algumas funções no R que a gente pode utilizar, que a gente pode pegar essas colunas aqui e colocar uma debaixo da outra e deixar da mesma forma dessa coluna aqui. Então não tem muito problema, mas é uma etapa a mais na análise de dados que vocês vão ter que fazer. Uma função que a gente utilizaria seria a função gather, que vem do pacote tidyverse, tá bom? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe com os seus amigos. Se você puder, deixa um like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, assina, ativa o sininho e muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, até a próxima.